Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui na igreja. Que bom ver os rostinhos de alguns irmãos que há muito tempo eu não via, né? E nesta campanha maravilhosa. E nós estamos aqui realmente para buscarmos a Deus, amém? É Deus que vai falar, amém? É Deus que vai ministrar nos nossos corações, amém? Glória a Deus. Eu quero já, de antemão, já deixar um convite para vocês. Eu sou a diretora regional, né? Estou momentaneamente como diretora regional do departamento ou ministério de aconselhamento bíblico. E no próximo dia 17 de fevereiro, nós estaremos começando um curso lá no nosso Ceforte, que é o curso de aconselhamento bíblico. Esse curso, queridos, é para toda a igreja, para aqueles que têm interesse em conhecer, aprofundar-se em aconselhamento bíblico. E tem como finalidade também implantar o ministério de aconselhamento na igreja local. Então, uma das coisas que nós temos, por princípio, que o Ministério de Aconselhamento Regional, como é o Departamento Regional de Adultos, também tem o Departamento Regional local, na igreja e distrital, nós, como ministério, também nós teremos essas pessoas. Mas para trabalhar juntamente com o aconselhamento, necessário é a gente se capacitar, a gente conhecer o que é um aconselhamento bíblico. Então, é totalmente pautado na palavra de Deus. Ok? Então, assim, vocês que quiserem maiores informações, falem com a irmã Solange. Ela já fez o curso, já fez a parte prática, está desenvolvendo um projeto aqui na igreja, juntamente com os pequeninos, né? E tem sido uma bênção, ela já trabalha com as mulheres também. Então, ela é uma representante do Ministério Regional de Aconselhamento aqui no distrito de Ermelino, né? E na igreja de Ermelino também. Então, qualquer informação pode procurar. Tá bom? Espero todos lá, tá? Quero que todos façam. Assim a sala já enche. Lá no Ceforte é todo terceiro sábado do mês. É só no sábado, das 7h30 até as 20h30. Não é no domingo, é só no sábado o curso, tá bom? Então, fique aí, tá bom, Sô? Depois, qualquer coisa, indica para nós, ok? É o Mirabe que sempre falo, ela está me falando aqui que vocês sempre estão ouvindo e estão sempre anunciando. Graças a Deus por isso. Eu preciso de vocês, Deus precisa de vocês. Amém? Então eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Nós daremos continuidade na reflexão da palavra que vocês estão tendo por esses dias. Em Romanos 12, 2, Paulo escreve essa carta orientando aquela igreja de Roma, onde estavam, né, os cristãos em Roma. E aí, em Romanos 12, 2, eu estarei lendo e peço que você acompanhe sua Bíblia, mesmo sentado, mas em reverência à palavra do Senhor, amém? Diz assim, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é vontade da Mara, não é a vontade do Éder, não é vontade do Ari, não é da Vani, não é da Roberta, não é da Valdileia, é a vontade de Deus. Então, é isso que nós buscamos para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus? E dentro desse contexto, para buscar a vontade de Deus, aqui se fala da renovação da nossa mente. E é justamente sobre mente que nós vamos falar, e acho que também por isso que me convidaram, né, para falar sobre excelência emocional. E por ser psicóloga, então acho que veio a calhar aí o tema, né, pastor Éder? E o pastor Estevão também entrando em contato comigo. Nós estaremos falando sobre excelência emocional. Nós seres humanos somos emocionais, somos racionais, temos a razão, temos a emoção.
E temos o físico, ou seja, a parte fisiológica. E aí a gente lembra muito, dentro da palavra de Deus, que fala que nós somos do Senhor Jesus, ok? Cada vez que você se deleita, se prostra diante de Deus, há um mover dentro de você. Quando você vai orar ao Senhor, toda a sua razão, todas as suas emoções, todo o seu físico, ele sofre uma influência espiritual. Acontece algo sobrenatural. O que é natural, queridos, é aqui, ó, é terra. É terra, o que nós vemos. Sobrenatural é aquilo que está além daquilo que nós imaginamos ou sequer pensamos. Mas dentro de nós, dentro dessa dinâmica de emoções, pensamentos, o físico, mas todo o nosso emocional, como é difícil a nossa mente seguir a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e falamos, Senhor, não, eu vou fazer a tua vontade. Mas acontece qualquer coisa no meio do caminho e vai a nossa mente nos tirando da presença do Senhor. Não sei se acontece com vocês, mas quando nós vamos ler a palavra de Deus, você começa a ler até em voz alta, de repente a tua mente te leva numa outra situação, né? Você se pega pensando em determinada pessoa, ou numa situação familiar, ou num problema que você tem que resolver. Então a nossa mente, ela nos tira da vontade de Deus. Por quê? Nossa mente, ela é totalmente pautada na nossa vontade humana. Ela é humana. Ou, como Paulo falou em Gálatas, ela é carnal. Nossa formação é totalmente carnal. E carnal significa o quê? As coisas ligadas à matéria, à carne, a sensações. Nosso corpo tem sensações. Alguém sente dor aqui? Alguém sente fome? Alguém sente sono? Sim. Não é verdade? Como? Somente de manhã, né? Quando você tem que trabalhar. Pesa mais. São sensações fisiológicas. Mas, no contexto que foi proposto nesta noite, vamos focar na questão das emoções, na excelência emocional. E pensando nesse tema, excelência emocional, eu fui pesquisar um pouquinho sobre essas palavras. O que significa excelência? Significa o quê? Um grau máximo de qualidade ou perfeição. Então, o que é excelente? É aquilo que é perfeito, aquilo que é bom, aquilo que você come e fala, nossa, que excelente está essa comida. Né? Ou algo que você admira, nossa, que bonito esta obra, ou que bonito, que excelente que foi realizado. E emocional, excelência emocional. Emocional se refere às emoções. E o que é emoção? Emoção é um impulso que há dentro de nós que gera sentimentos. Por exemplo, uma boa ou má notícia. Quando nós recebemos uma boa notícia, que legal, né? Que sentimento a gente tem? Tristeza? Não, né? Alegria. O contrário também é verdadeiro. Quando nós recebemos uma má notícia, gera dentro de nós uma emoção que é a tristeza. Então, tudo isso está dentro de nós. Uma surpresa. Se alguém chega para você e te dá um belo presente, não é verdade? Como é bom, né? Meu marido já está ali, recebo. Não? Recebo. Quem não quer presente? Ou então uma situação de perigo. Quando você se vê numa situação de perigo, qual é o sentimento que vem? Medo. Você quer recuar? Então vejam que as emoções nos norteiam do momento que nós acordamos até o momento que nós deitamos. E ao deitar, muitas vezes, enquanto você não dorme, as emoções estão lá dentro, estão fervilhando
Não é verdade? Então, diante de tudo isso, a excelência emocional é o grau máximo de perfeição no lidar com esses impulsos, quando estes geram as emoções. Então, a excelência emocional é quando eu consigo administrar essas emoções, que essas emoções sejam adequadas àquela circunstância que eu estou vivendo. Por exemplo, se eu recebo um presente, eu não vou chegar para quem me deu o presente e falar: que isso, que coisa horrível. Não tinha uma coisa melhor para dar para mim, não? Quer dizer, houve uma circunstância, mas o sentimento que a pessoa desenvolveu interiormente foi inadequado. Porque seja lá o que for que nós ganhemos, nós temos que ter o coração grato. A gratidão. A gratidão. Então, a excelência emocional é essa capacidade que a gente vai adquirindo, vai desenvolvendo ao longo da vida. Ninguém nasce com ela. Ninguém nasce com ela. Mas nós vamos desenvolvendo no decorrer de nossa vida. Então, a primeira proposta é caminhar nesse entendimento, né, do nosso emocional. De quem nós somos? Eu sei que a primeira semana foi falado de quem você é, né? Inclusive assisti, pastor Éder, né? E a gente viu quem é você. Esse ser que é você, dentro de você tem algo aí. Tem situações ocorrendo, emoções dinamicamente se entrelaçando, se fervilhando, vamos dizer assim. Mas como é que nós somos formados? Como que é nosso mundo emocional ele é formado? E vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Desde o início da nossa caminhada, desde o momento que nós nascemos, nós já vamos experimentando ou percebendo o mundo que nós estamos através das pessoas as quais cuidam de nós. Isso desde criança. E há algumas teorias científicas que falam que desde o útero da mãe, nós, enquanto criança, nós já recebemos emoções. Por quê? É algo sobrenatural? Não. É físico, fisiológico, na verdade. Através do sistema nervoso, pelo cordão umbilical, todas as emoções que a mãe passa, aquilo vai para o bebê. E a criança já sente, e aquilo já é impresso numa área do cérebro, na memória emocional. Então, no decorrer da vida, desde o momento que nós nascemos e fomos sendo formados, cuidados pelos pais ou pelos adultos que estiverem perto de você, todas as experiências boas e ruins vão sendo armazenadas dentro do nosso cérebro, através da memória. Isso tudo, queridos, nos acompanha no decorrer da vida. A nossa mente, ela é atemporal. Ela não sabe hoje eu tenho 54 anos. A minha mente não vê que eu tenho 54 anos. Se eu passo alguma experiência hoje que me remete a alguma experiência do passado que não foi boa, o mesmo sentimento que eu senti lá atrás vem no meu coração hoje. Da mesma forma, por isso que as nossas emoções, elas nos controlam. Se nós não tomarmos a devida precaução. Então, nós precisamos sempre, nessa somatória de experiências boas e ruins, as boas servem para nós estruturarmos a nossa vida. Mas as ruins também servem, de certa forma, para causar traumas, conflitos, feridas emocionais. E essas experiências ruins trazem frustrações, decepções, tristezas, e também estão dentro de nós. Diante disso, é que nós temos que estar reconhecendo essas emoções, para que possamos, sim, controlar essas emoções.
Isso chama-se autoconhecimento. É saber como você funciona, como sua mente funciona. E tem a ver com nossa família. Quantas coisas a gente repete hoje que a gente falou assim, quando eu crescer ou for mais velho, eu não vou fazer isso que o meu pai e minha mãe estão fazendo. Mas no final, hoje, nós nos pegamos repetindo as mesmas coisas. Então, até sem perceber. Não é verdade? Acontece com vocês? Pois acontece comigo também. Né? Então, isso está o quê? Impresso dentro de nós. E isso vem à tona. Eu sempre faço a seguinte comparação. É igual você dirigir um carro. Para você ter habilitação, você tem que conhecer um carro. Primeira coisa, sentar no carro, saber onde é o volante, onde troca a marcha, né, onde é o pedal, o acelerador, onde freia. Aí você consegue o quê? Controlar o carro. Na nossa mente também é da mesma forma. Nós temos que saber por que eu estou sentindo aquilo, para que eu possa controlar aquilo e não ser controlada pelas minhas emoções. A questão emocional, queridos, tem muito a ver com a questão fisiológica. Como eu disse, é tudo muito interligado. Então, se as nossas emoções estão desordenadas, pode ser que fisiologicamente o meu corpo vai começar a reagir com uma doença. Hoje o que nós dizemos de psicossomática, aonde a gente somatiza, ou seja, transforma em enfermidade aquilo que nós não dizemos, aquilo que a gente não coloca para fora, aquilo que nós não falamos, aquilo que nós não perdoamos, aquilo que aconteceu, deixei para lá, mas dentro do nosso coração permanece aquela ferida, aquela dor que a gente não sabe de onde vem. Então, tudo isso, queridos, são resultados de algumas emoções não trabalhadas. E todos nós assim temos. Por exemplo, a gente vê hoje quantas pessoas estão irritadiças. Você vê que as pessoas hoje estão sem paciência, sem longanimidade. Né? É uma coisa que você esbarrou, desculpa, a pessoa já olha com cara feia para você. Então, nós estamos vivendo numa sociedade extremamente doentia. Nunca se houve na época, assim, tantas enfermidades. Mas o fundo da enfermidade fisiológica, ela pode ser de cunho emocional. Pode vir dessas emoções não trabalhadas. E o mal do século, a ansiedade. Né? É dito como o mal do século. O que é a ansiedade? É você sofrer por antecipação. Nem aconteceu, mas você já sofre com a possibilidade de acontecer. Isso é um caminho para a depressão, que é uma tristeza. E hoje me parece muito fácil as pessoas se autodenominarem doentes. Eu estou com depressão. Eu estou mal. Eu sou bipolar. Colocam-se rótulos sem saber e sem consultar realmente profissionais, queridos. Um diagnóstico tem que ser feito por um profissional, por um médico. E não porque você acha que está com depressão, ou porque você acha que está ruim, ou porque você acha que está mal. Por isso que é necessário realmente um laudo médico, é comprovado. Você tem realmente essa dificuldade na questão médica? Então, nós temos que procurar a origem de todas essas emoções conturbadas diante das situações que nós enfrentamos dia a dia. Hoje, a sociedade está cobrando muito da gente. Você é adulto, você tem que estar firme, ou seja, com bom emprego, recebendo salário. Se você é jovem, tem que estar trabalhando, fazendo faculdade. Se você vai casar, você tem que casar com tudo, todos os tipos de eletroeletrônicos. Então, há uma demanda de cobrança muito grande sobre o ser humano. E isso causa ansiedade, isso causa depressão, porque a tristeza por não atender às expectativas dos outros. Por isso que nós, queridos, não temos que atender à expectativa de ninguém.
Você é único, Deus te criou como forma única. Não há outro, não há outra igual você na face da terra. E olha que interessante, Deus te conhece. Deus conhece a cada um, Deus conhece cada vida, Deus conhece cada coração, Deus conhece cada mente, Deus conhece cada emoção. Nós não estamos sozinhos. Aleluia! Glória a Deus! Mas o pecado, o qual nós nascemos com ele, nos deteriorou. Ou seja, tirou aquilo que Deus havia criado perfeito. E aí a nossa mente, as nossas emoções, também foram afetadas por essa natureza carnal que está constantemente lutando contra a vontade de Deus. Mas, o que fazer então? Não, o que fazer então? Tem uma frase do Max Lucado que diz assim: não é da vontade de Deus que você leve uma vida constante de ansiedade. Não é da vontade dele que você encare cada dia com temor e apreensão. Deus criou você, tá? Para ter mais do que uma vida de ansiedade, que lhes tira o fôlego e lhe dá preocupações. E assim divide sua mente. Ele tem um novo capítulo para a sua vida. Está pronto para escrevê-lo. Que capítulo você quer escrever? Nós somos autores, queridos, através das nossas escolhas. Deus é soberano sobre tudo e todos. Não tem isso, não tem nem discussão. Não dá para nem abrir parênteses. Deus é soberano e ponto. Só que Ele, com o seu amor infinito, Ele respeita as nossas escolhas. Só que quando nós fazemos escolhas fora da vontade de Deus, e aí a gente colhe as consequências, a gente cobra de Deus. E aí que está a questão. Como eu vou cobrar uma coisa de Deus, sendo que fui eu que escolhi fazer? Eis a questão. Por isso, estar na vontade de Deus. E não é só na vontade de Deus, mas no centro da vontade. Daquilo que Deus tem especificamente para a sua vida. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para o meu marido, que tem para cada um de vocês. Embora sejamos casados, nós temos que desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, para ouvir a voz dele e saber qual é a sua boa vontade para as nossas vidas. E aí as escolhas que nós fazemos é a consequência que nós colheremos. Não tem como fugir disso. Mas, como Deus não nos quer ansioso, Deus não nos quer irritadiço, Deus não nos quer tristes, Deus não quer depressivo, Deus não nos quer, queridos, como a sociedade está determinando para nós. Assim, a necessidade da busca da prática, né? Da excelência emocional. Nós precisamos, não é algo que vem automaticamente, é uma necessidade. Quando você vai ao médico, o médico fala assim: olha, você está com essa dificuldade na área da saúde, então você vai ter que tomar alguns medicamentos. Ele fala o quê? Você tem que tomar. Você tem que tomar. Então é você que tem que ter atitudes diferentes na presença de Deus para colher resultados diferentes. Por isso que os resultados da falta de excelência emocional traz muitas feridas na alma, no coração, consequentemente na mente. E feridas, e aí dentro do estudo, o autor, ele cita o caso de Adolf Hitler. Alguém conhece Hitler? Já ouviu falar? Já ouviram falar de Hitler? Ele nasceu em 1889 e morreu em 1945. Era um ditador nazista que perseguiu 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que muito de nós não sabemos ou desconhecemos é que Hitler, quando adolescente, se apaixonou por uma judia que não quis nada com ele.
Então, o que acontece? Pela ferida de ter sido rejeitado por uma judia, quando ele teve o poder do exército em suas mãos, ele perseguiu os judeus e matou, né, com as mais, né, das mais formas terríveis possíveis. Então, queridos, o que isso significa? Nós temos uma premissa em psicologia. Atrás de alguém que fere, há um ferido. Atrás de um abusador, existe um abusado. Quem oprime os que estão por baixo hoje, antes foi oprimido. Então, a ferida que é em nós, a nossa humanidade faz com que a gente fira os outros da mesma forma. Então, se eu não me curo, eu vou continuar ferindo outras pessoas. E o interessante não, o ruim, é que sempre a gente fere, às vezes, as pessoas que a gente diz amar mais. As mais próximas. A de casa. Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa. Então, se essas feridas continuarem dentro de nós, e eu receber poder sobre minha vida, eu posso ser uma matadora de sonhos. Sabe aquelas pessoas que tudo que você fala para ela está ruim? Tudo é ruim, tudo ela reclama. É uma pessoa que ninguém suporta estar próxima, porque tudo é negativo. Não olha para as coisas positivamente, mas só negativamente. Quando não governamos essas emoções, muitas coisas saem do controle. Fim de relacionamentos, briga com quem amamos, angústia profunda, irritabilidade constante e tantos outros sintomas. Esses fatores são todos internos, acontece dentro de cada um de nós. Está ali dentro fervilhando, né? E são aqueles que nos derrubam no dia a dia. Que faz a gente brigar, que faz a gente sair do eixo, do equilíbrio, que faz a gente magoar aquele que a gente ama, como já foi dito. Então, as circunstâncias externas para a nossa sobrevivência, está aí, o mundo. É sobrevivência. A gente tem que trabalhar, ganhar sustento, pagar conta, e pagar, e receber, e pagar. Você recebe uma vez e paga um monte. Né? Aí acaba tudo, aí você espera o próximo mês e parece que é um círculo vicioso, assim, né? Um ciclo que nunca acaba. E não isso, a nossa saúde psíquica e emocional vai junto. Então é hora de parar, queridos. Para tudo. Para. E pede a Deus, Senhor, o que eu devo fazer com essa situação? Né? Quem pode entender o coração humano? Diz o profeta Jeremias 17, 9, 10. Né? Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Jeremias 17, 9, 10. Na nova tradução da linguagem de hoje. Deus nos trata conforme nós temos feito as nossas escolhas. Deus não tem responsabilidade sobre a minha escolha. Deus tem responsabilidade sobre aquilo que Ele ministrou sobre a minha vida e eu realizo. Isso é responsabilidade de Deus. Mas aquilo que o meu coração enganoso, como de Jeremias, ele é enganoso. Ele quer nos afastar. A individualidade, o egoísmo, tudo isso, o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, a minha forma de ser, tudo isso, queridos, nos afasta de Deus. Então, por isso que a excelência, ela é necessária diante de Deus. Agora, como praticar isso? Por exemplo, inicialmente, a humildade. O que é humildade? É você reconhecer os seus erros. Você reconhecer aonde errou. É você reconhecer aonde magoou as pessoas.
É você reconhecer que você pode mudar. Errou, mas tem a possibilidade de mudar. A humildade é o início da prática para essa excelência, para essa condução, por essa governar as nossas emoções. Eu tenho que saber que eu sou cheia de pecados. Eu tenho as obras da carne dentro de mim. Todos nós as temos. Todos nós somos carnais, porque assim nascemos. Quando nós recebemos Deus na nossa vida através do Espírito Santo, com a presença de Jesus, é que toda essa história vai tendo um início para terminar de uma forma diferente. Aí é a grande diferença, queridos. E assim nós teremos condição de ter o alerta. Sabe quando aquele pisca o combustível do carro ali que está faltando, tá, ó, vai acabar, vai acabar. O Espírito Santo nos dá condição de falar, olha, cuidado. Ó, essas escolhas que você está fazendo, não é isso que eu quero. Cuidado. Aonde há as ameaças, olha, você está olhando para isso. Não é isso que você deve olhar. Então, o Espírito Santo nos conduz diante de tudo isso. No contexto científico, na área emocional, foi muito citado um termo, inteligência emocional. Alguns aqui podem até ter tido, né, alguma informação a respeito. Inteligência emocional é você lidar com as suas emoções de forma inteligente. Ou seja, de uma forma que vai fazer com que você saia de situações difíceis, mas saia bem. E as outras pessoas também saiam bem, onde não haja prejuízo, né? Na tristeza, ninguém saiu triste, ninguém saiu rancoroso, ninguém brigou. Não, a capacidade de você pensar nas suas emoções, controlando. Eu estou com vontade de enforcar, mas eu não vou enforcar. A emoção é enforcar, raiva. Mas a minha inteligência diz, não, você não deve fazer isso. Ah, eu tenho lá a vontade de falar um monte. Mas a tua inteligência diz, não fale, o prejuízo é grande. Cala a tua boca. Ouça mais e fale menos. A própria palavra assim diz. Que nós devemos, né, falar menos e ouvir mais. Mas a inteligência emocional e tem uma definição, né, de acordo com o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que diz o seguinte: a inteligência emocional é conhecer suas próprias emoções, capacidade de controlar a cada momento, lidar com as suas emoções e sentimentos, motivar-se, pôr as emoções a serviço de uma meta. Quantas vezes a gente tem sonhos, e se você não investir a tua emoção naquilo, ou seja, a paixão, eu vou conseguir isso, que faz com que hoje um estudante trabalhe o dia inteiro, saia do trabalho, vá para a faculdade, enfrente condução, depois vai para casa, depois levanta cedo e vai em frente. Esses dias mesmo com as provas aí das faculdades, do Enem, né? Nós vimos gente, muitos jovens que nem dormiam, nem comiam direito, estudando. E quando eles receberam, né, um deles recebeu lá a notícia que havia passado em medicina. Nossa, ele estava assim radiante. Então, o que é isso? É pegar todo meu ser, a minha emoção, e colocar como forma de atuação. Aonde nós estamos colocando, gente, as nossas emoções para atuar? Só no mundo lá fora ou na casa do Senhor? Hoje a gente vê que as pessoas não têm mais amor a Deus. Não tem. O temor, que não é medo, é temor, é respeito. E nós estávamos conversando isso lá embaixo. É o seguinte, se eu amo uma pessoa, eu quero agradar essa pessoa, eu não quero decepcionar essa pessoa, eu não quero ver essa pessoa triste. Mas só que hoje as pessoas, nós fazemos ao léu as coisas para Deus de qualquer forma. Deixamos nos controlar pelas nossas emoções. Ah, hoje eu estou com vontade de ir na igreja, eu vou. Ah, amanhã já não estou com vontade, eu não vou. Ah, hoje eu estou cansado, eu não vou. Amanhã, se eu estiver melhor, eu vou.
E aí a gente fica nessa gangorra de instabilidade. E aí nós criamos raiz no relacionamento com Deus, queridos. Porque vir à casa do Senhor, aqui existe uma bênção espiritual. Quando nós estamos aqui, o Senhor ordena uma bênção diferenciada. E isso não é jargão, é Bíblia que fala isso. A palavra do Senhor. Você pode orar na sua casa, você pode jejuar na sua casa sim, você pode fazer uma campanha na sua casa. Mas existe algo especial quando o povo de Deus se reunir e ouve a palavra do Senhor, quando há cânticos de adoração, o inferno estremece, o céu se abre e a sua vida é tocada, aleluia! Não deixe de vir à casa do Senhor, é aqui que você recebe a bênção, aleluia! Glória a Deus! É isso, queridos. Eu não posso buscar Deus na hora que eu quero. E na hora que eu não quero mais Deus, eu deixo Ele de canto. A hora que eu quero, eu visto aquela capa de crente. Senhor, misericórdia. Depois eu não quero mais, eu tiro a capa e deixo lá. E vou fazer o que eu quero da minha vida. Queridos, Deus não é assim. Deus nos ama, Ele é amor. Se uma pessoa usasse a sua vida e depois jogasse você fora, como é que você se sentiria? Que emoção viria em você? Que emoção viria? Imagine o coração do nosso Deus. O Espírito Santo de Deus chora. Ele chora. Ele chora. Por isso, tratar as emoções, conhecer as nossas emoções e conhecer as emoções dos outros. O respeito ao próximo. Eu reconhecer que o outro também tem emoções, que o outro também possui feridas, que o outro também sofre, que o outro também precisa da presença de Jesus tanto quanto eu preciso, que o outro está lutando também com situações difíceis na vida dele, tanto quanto eu estou lutando com a minha vida. Então é me colocar no lugar do outro, é o que se diz de empatia. Eu me colocar no outro, deixar as minhas emoções, o meu eu, para reconhecer o outro. Ser mais altruísta, me preocupar mais. Lá em Atos 2, quando a igreja foi formada, queridos, a igreja primitiva, e a igreja que eu sonho, é a igreja primitiva, é que a gente sonha, onde todos partilhavam, compartilhavam, ninguém tinha necessidade de nada, uns cuidavam dos outros, quando tem alguma dificuldade, o outro ia lá e animava, e isso, a igreja ia caindo na graça do povo, e aí a igreja cresceu, aleluia, e você é resultado disso, você é resultado disso. Querido, querida, você não é qualquer um, você não é qualquer outro. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. E Deus sabe quem é você. Ele conhece tudo sobre você. Aleluia. No mundo corporativo, né, business, né, nas grandes empresas, o que eles buscam são pessoas que tenham características de relacionar-se para desenvolver trabalhos em grupo, em equipe. Ou seja, capacidade de trabalhar as suas emoções de forma inteligente. É isso que estão buscando. Não adianta mais você ter um QI ou coeficiente de inteligência de 150%, se você não sabe se relacionar com as pessoas. Porque o fato de nós nos relacionarmos, isso traz vida. Vida, né? Mas, quais são os resultados aí se você começa a se conhecer, na verdade? Você terá muito mais flexibilidade, entenderá muito mais a vida, terá estabilidade nos seus pensamentos. A tua capacidade de pensamento vai ficar mais coerente, mais pautada, você não vai ter dificuldade de pensar, né? Terá domínio sobre a tua língua. Não falará de qualquer jeito, para qualquer pessoa, de qualquer forma. Não praticará o suicídio, né? Ou o sincericídio. Eu sou assim porque eu sou sincero ou sincera, então eu faço tudo e falo. Queridos,
isso não é ser cristão. Lá em Provérbios nós vemos, quem guarda a boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então, na palavra de Deus, a excelência emocional está relacionada com o fruto do Espírito Santo. Somente pelo poder e presença dele conseguiremos desenvolver essas virtudes, como está lá em Gálatas 5, 16 e 23. Assim resultando numa maturidade, numa excelência emocional, deixando a imaturidade de lado. Quanta meninice, quanta melindrice, quanta murmuração, quanta reclamação, quanta insatisfação, queridos. Tudo isso são características de meninos, de crianças espirituais. Nós precisamos de homens e mulheres que saibam quem são e coloque toda a sua deficiência, todo aquilo que tem para ser trabalhado na presença do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que se levantam realmente com os frutos da mansidão, do domínio próprio, da alegria, do amor, da longanimidade, benignidade, bondade. É isso que nós precisamos. Trabalhar as emoções é nos tornarmos realmente aquilo que Gálatas fala, que Paulo fala aos Gálatas ali em 5, realmente, Gálatas 5,16. O fruto do Espírito Santo define a inteligência emocional. Então, se você quer ser diferente, controlar suas emoções, leia Gálatas 5. E ali você veja quais as virtudes que você possui e quais as ainda que estão em desenvolvimento. Porque o nosso Deus vai trabalhando em nós, num processo. Ninguém está pronto, queridos. Ninguém está pronto. Todos nós estamos no processo de aperfeiçoamento diante de Deus. Somente pela presença do Espírito Santo, nossa mente é transformada em mente de Jesus Cristo. 1 Coríntios 2,16. Pensando, sentindo, falando, enfim, se conformando, não com o mundo, como lemos em Romanos 12:2. Não vos conformeis, ou não tomai a forma do mundo, mas tomai a forma de Jesus Cristo em sua mente. Pensando o que Jesus pensa, falando o que Jesus fala, agindo como Jesus agiria, realmente refletindo a presença de Jesus na sua vida. É isso que fará diferença. Somente assim seremos curados das nossas feridas, queridos. Quando realmente a gente se joga diante de Deus e realmente abre o coração, reconhece as deficiências e fala: Deus, trabalha pelo teu Espírito Santo. Ele é o que trabalha em nós. Ele é realmente o regenerador que vai nos fazer ser santos. E santos não é ser santo de auréola e de asas, mas é ser santo de ser separado do mundo para trabalhar para Deus. Essa é a nossa meta. Somente assim é que as obras da carne, que também estão ali listadas em Gálatas 5, vão sair de nós. Quando nós colocarmos realmente as virtudes do Espírito Santo, e aí as nossas emoções serão todas realmente colocadas no lugar, e elas não mais nos controlarão, porque assim a palavra do Senhor, a palavra é que nos limpa de tudo aquilo que nós somos. Estarmos ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, aonde o próprio Deus, pelo Espírito Santo, poda a videira, ou seja, poda as nossas vidas, tira de nós tudo aquilo que Ele não quer. Ah, queridos, somente esse processo é que nos cura. E as nossas feridas serão curadas. E assim conseguiremos ter a maturidade emocional. E assim chegarmos à estatura de varão perfeito. Aleluia. E lendo aqui em 1 Coríntios, finalizando, 1 Coríntios 3, 1 a 3. Diz Paulo: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Infelizmente hoje, nós olhamos para nossas vidas. Quantas coisas nós precisamos mudar, queridos, que ainda está dentro de nós. E aí a gente reclama com Deus porque nós não recebemos a vitória. Será que não é isso que Deus quer? Que nós nos deixemos podar pelo Espírito Santo de Deus e que desenvolva em nós as virtudes do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. E isso faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Não é do seu jeito, nem aonde você quer, é aonde Ele quer. Não é da sua forma, é da forma que Ele quer. Ele é soberano. Então, em nome de Jesus, igreja, vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Somente Ele tem condição de nos transformar. Por mais técnicas científicas, acadêmicas que possam existir no mundo secular, nenhuma é mais eficiente que a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque Ele te confronta, Ele está com você 24 horas por dia, Ele fala com você. O problema é que nós não o ouvimos. Deus fala, mas nós não queremos ouvir. Queremos conduzir nossa vida ao nosso bel prazer. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Peço que se levante em nome de Jesus. Oremos. Coloque a mão no seu coração. Todas as vezes que vemos na palavra do Senhor, a palavra coração ou mente, tem a ver com alma. A alma é onde estão as nossas emoções. Vamos orar ao Senhor entregando as nossas emoções a Deus? Amém? Senhor, diante de Ti estamos nesta hora, Pai, proclamando um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que mandou seu Filho, que morreu por cada um de nós, ó Pai. Um Deus que é onisciente, onipresente, ó Pai, e que nesta hora contempla os nossos corações, as nossas almas, ó Pai. Diante de Ti colocamos, nos derramamos, ó Pai, clamando pela Tua misericórdia, Senhor. Toma as nossas emoções nas Tuas mãos, ó Pai. Toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia, preocupação, ó Pai, falta de fé, Pai amado, Senhor, arranca de nós, ó Deus, e coloca os sentimentos da mente de Jesus Cristo, Pai Santo, as virtudes do Teu Espírito Santo, venha nos conduzir, nos transformar, nos regenerar, gerando de novo em nós, ó Pai, aquela imagem que o Senhor criou, o Adão perfeito, Pai Santo, em nome de Jesus, caia por terra toda ação do mal, que queira, Pai amado, que as sementes, ó Pai, das emoções destrutivas estejam nas nossas vidas, seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai, que haja paz, que haja comunhão, união, amor nas famílias, ó Pai, que nos casamentos, nos relacionamentos, na Tua casa, que o corpo de Cristo se ligue em amor, ó Pai, e que sejamos, ó Pai, membros, ó Pai, para facilitar o Teu trabalho da terra, Pai, instrumentos vivos nas Tuas mãos. Assim oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, graças a Deus. Aleluia.